Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje, vamos falar de um assunto muito importante para as pessoas que trabalham na área da estética. Nós vamos falar sobre anamnese. Vamos dar ênfase à anamnese facial e vamos falar também sobre avaliação de pele. Então, nós vamos focar bastante na nossa pele facial, nos tratamentos faciais, porque o que a gente percebe muitas vezes é que o profissional de estética, ele está bastante focado em fazer anamnese corporal. Então, quando vem a cliente, ele faz ali a biometria, as medidas, ele analisa grau de celulite, analisa onde é que está a gordura localizada, a estria. Mas no facial eu ainda vejo que são poucas as pessoas que se preocupam mesmo com a anamnese e a análise do rosto. Eu já fui várias vezes, mesmo antes de trabalhar com a área de estética, eu fiz muitas limpezas de pele, fui várias vezes em esteticistas, inclusive em clínicas renomadas e tudo mais, e eu vi assim que a anamnese facial, a análise da pele facial, ela nunca foi muito valorizada. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Ju? Vamos lá, vamos falar de um assunto bastante interessante para nossa pele. Até porque tem uma frase que eu gosto bastante, que diz assim, que aos 20 anos a gente tem a pele que Deus nos deu, e aos 50 a gente tem a pele que a gente merece. Então, tudo que a gente fizer pela nossa pele, ela vai agradecer, e quando a gente tiver mais idade, nós vamos sentir essa diferença. Então, tem que ser cuidada mesmo. E o profissional que trabalha com estética facial, então ele tem que ter esse cuidado de fazer bem essa avaliação. Então, o que significa anamnese? Então, do grego, ana significa trazer de novo, e mnese significa memória. Então, a gente vai trazer ali na memória, a gente vai conversar com o nosso cliente vários aspectos da sua vida. E na estética, a gente divide a anamnese em duas partes. A primeira parte, a gente fala com a cliente sentado, frente a frente, onde nós vamos conversar, é uma entrevista. Então, onde eu vou pegar dados pessoais, como que eu vou fazer contato. Aí, claro, nesse momento vai valer muito aquele profissional empreendedor, que vai pegar ali data de aniversário para lembrar desse cliente, vai pegar e-mail para mandar e-mail, WhatsApp, Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na estética, a gente pegava endereço, porque a gente mandava pelo correio, a gente mandava mensagem, cartão de aniversário, ou se tinha alguma novidade, algum lançamento, algum tratamento diferente, a gente avisava o nosso cliente pelo correio. Hoje isso está muito mais fácil, então nós temos que trabalhar bastante no sentido de manter esse elo com o nosso cliente. E a anamnese, vocês vão ver que ela ajuda muito quando a gente fala em fidelizar cliente. A análise de pele, então, ela vem para ajudar a fidelizar o cliente. Então, nessa anamnese, então, eu vou pegar esses dados, Eu vou pegar, por exemplo, para o empreendedor, tem filhos, ótimo, porque já são futuros clientes. Você vai observar se aquela cliente tem acne, E a gente sabe que existe aí uma possibilidade de ser genética, Então, aí o que acontece? Você já vê com ela como é que estão os filhos, que idade eles estão, para já observar, como é que está essa questão da acne, que a gente sabe que ela, na puberdade, é que ela aparece bastante. Então, o que acaba acontecendo? Eu faço toda essa conversa, é nessa conversa que eu vou perguntar para o cliente, então, se ele toma medicamento, se ele tem problema de saúde,
como é que é a sua exposição solar, se gosta de sol, se expõe muito ao sol, como é que é a alimentação, se toma água, se toma anticoncepcional, que tipo de anticoncepcional que utiliza, para ver se é questão hormonal, aonde trabalha, as condições de trabalho, isso é super importante. Até outro dia tinha uma palestra que eu fui num curso em São Paulo e a profissional comentando que ela tratou uma cliente que tinha manchas de pele e a pele ficou maravilhosa, claríssima, linda. Aí, só depois ela soube. Aí, passado um mês e pouco, a cliente voltou com todas aquelas manchas. Aí que ela foi se tocar que a cliente estava de férias e que ela trabalhava num local muito quente, acho que numa padaria, né? Ali na parte de forno e tudo mais. E a gente sabe que dependendo da mancha, o calor faz muito mal. Então a tendência é que essa mancha ela volte. Então por isso que a gente tem que saber tudo, né? Como é que é a atividade da pessoa, se ela trabalha em ar condicionado, se ela trabalha exposta na rua, por exemplo, vendedora, professora de educação física, personal trainer, que faz caminhada com o cliente. Como que é essa exposição solar? Porque para cada situação nós vamos dar uma orientação diferente, né? Então por isso que a gente tem que conhecer. Às vezes estou lá tratando a mancha do cliente, aquela mancha está resistente, aí só depois eu vou descobrir que ela estava tomando anticoncepcional. Então, eu preciso, nessa conversa, né, levantar todos esses dados. O que eu observo muitas vezes? Que tem clínicas que dão essa folha para o cliente preencher. Então, o cliente chega, ele está lá na sala de espera, ele fica preenchendo, ele preenche lá, até aí não teria nenhum problema. Só que depois o profissional, quando o cliente entrar, precisa dar uma passada naquilo que o cliente ali respondeu, né? Trocar uma ideia, fazer mais algumas perguntas, entender o que não ficou muito claro, tá certo? Porque a gente sabe da relação de várias doenças com problemas estéticos, medicamentos que levam a problemas estéticos, e se a gente não tiver muito claro isso na hora da anamnese, fica muito ruim, a gente não pode ser pego de surpresa, né, nas questões. Então, a primeira coisa quando a gente fala em anamnese é isso, para a gente não ser pego de surpresa, para a gente poder oferecer o tratamento o mais adequado possível, o produto mais adequado possível para aquela pessoa, enfim, não ter risco de errar. Uma outra situação importantíssima, eu me lembro até uma vez, viu, Ju, o Marlos foi dar uma palestra lá na Casa da Beleza, justamente sobre Código do Consumidor, né? Então era uma palestra para esteticistas, para saber como lidar com as regras e as leis do Código do Consumidor. E foi interessante, porque ele falou, né, da importância de você ter tudo documentado. Caso dê algum problema no seu tratamento, que tem uma mancha na pele, né, e a cliente reclame alguma coisa, se você tem isso por escrito, se você tem tudo anotado, ela assinou, você, como diz o Marlos naquele dia, meia causa ganha, né? O que a gente percebe muitas vezes, eu tive uma conhecida minha, que a cliente reclamou dela, uma esteticista, a cliente reclamou que tinha dado um problema na pele, a mancha tinha piorado e tal, e ela não tinha nada anotado, né? Ela não tinha feito uma anamnese, ela não tinha desenhado, né? A gente tem uma folha de anamnese, que a gente tem um desenho lá, aonde tá a mancha, onde tá a acne, onde tá a ruga, para que não tenha problema depois o cliente dizer, não, mas eu não tinha isso. E ela assina essa anamnese, tá certo? Ela assina essa folha. Então, a anamnese é esse conjunto de dados que eu vou arrecadar, vou buscar no meu cliente. E a ficha de anamnese é onde eu anoto tudo isso que eu tô levantando diante do meu cliente. Eu posso anotar numa folha de papel, como eu também posso
Hoje então, é muito fácil anotar no computador. Tem uma ficha de anamnese no computador e você anota ali. Então, tudo que você está conversando com ela, todas aquelas informações vão poder te ajudar a ter um melhor tratamento, melhor qualidade no tratamento que você está fazendo para o seu cliente. Então, depois que você faz essa entrevista, então que você levanta todas essas questões, se ela tem alergia a algum alimento, a algum cosmético, que produto que ela usa, com que periodicidade ela usa, se ela toma água, se ela faz atividade física, se ela fuma, como é que é o gosto dela pelo sol, se expõe muito ao sol, se usa filtro, tudo isso é importantíssimo para a gente ter resultados na estética facial. Às vezes você tá lá fazendo um tratamento com um cliente, você não tá vendo aquele resultado. Você fala, puxa, com outros clientes eu tenho um resultado muito melhor, né, muito mais rápido. Só que você esqueceu lá na anamnese de perguntar se ela era fumante. E a gente sabe que quando a pessoa é fumante, é bem complicado os resultados, né? Fica muito comprometido ali a irrigação sanguínea na pele e essa pessoa então pode não ter o resultado que ela estava esperando. E o profissional deixou passar uma informação que seria bastante importante. Bom, depois que a gente faz a anamnese, então que essa conversa, essa entrevista e a gente anota os dados, a gente passa para a avaliação de pele propriamente dita, tá? Aonde eu realmente vou começar agora é um contato mais próximo do meu cliente. Então, primeiramente, o profissional e o cliente em pé, a esteticista vai olhar para todo esse rosto, né? Vai dar uma visualizada. Geralmente, quando a pessoa tem flacidez músculo, com ela deitada, a gente não consegue visualizar, é em pé. Então, o profissional, ele já conhece toda a musculatura da face, ele sabe ali quais músculos que estão flácidos. Então, olha aqui no meu caso, tá? Então, meu platisma aqui tá flácido, o que que tá acontecendo? Começa a cair aqui, ó, a minha papada, né? Então, isso tudo dá para avaliar. Por quê? Porque dá para tratar essa musculatura que tá flácida. Nós temos procedimentos para tratar essa musculatura flácida, mas eu preciso fazer uma boa avaliação. Não posso confundir, por exemplo, flacidez de pele com flacidez de músculo. Então, no meu caso, no meu rosto, eu tenho muito mais flacidez de músculo do que de pele, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, eu olho para a pessoa e eu brinco que é aquela hora do cara crachar, né? Você fica olhando mesmo para o cliente, né, em pé, e você vai observar tudo. Como é que tá a cor da pele, né? Se a pele tá com manchas ou sem manchas. Existe um estudo americano, já de muitos anos, que diz assim, que se eu pegar duas pessoas, né, de 40 anos, por exemplo, e uma tiver mancha e a outra não, a que tiver mancha sempre vai aparentar ter mais idade. Então, veja, então já tem que observar se aquela cliente está apresentando mancha, se aquela cliente está apresentando essa flacidez de musculatura, já vou ver as rugas, se as rugas elas são só rugas de mímica, só quando ela faz, né, a mímica, sorri ou fica brava, ou já é uma ruga que a gente chama de estática, que já está ali aparecendo, mesmo que a pessoa esteja em absoluto repouso, parada, a ruga já está visível. Tudo isso vai fazer com que eu consiga depois fazer uma ligação entre a idade cronológica do cliente com a idade biológica do meu cliente. E isso é muito legal. Eu até ontem coloquei um vídeo no YouTube, tá no meu blog também, justamente falando sobre idade cronológica versus idade biológica. O que significa isso? Significa que a cronológica é aquela que está lá na minha carteira de identidade, está no meu RG. É o dia que eu nasci,
né? Então eu tenho 30, tenho 50, tenho 60, é o que eu tenho. E a idade biológica é a que eu aparento, né? Então, se eu tenho uma vida muito desgastante, uma vida muito difícil, com muita exposição solar, se eu sou fumante, se eu como mal, provavelmente a minha idade biológica vai ser maior do que a minha idade cronológica. E o contrário também. Se eu me cuido, faço atividade física, evito o sol, né? Como comida mais natural, menos conservante, menos corante, menos agrotóxico. O que vai acabar acontecendo? A minha idade cronológica vai ser maior do que a minha idade biológica. Então, eu vou aparentar ser muito mais jovem do que eu sou. Eu até contei ontem lá no vídeo a história que quando eu terminei o curso de estética, era super comum as pessoas chegarem assim para mim assim, você está trabalhando com estética? Olha aqui na minha pele, você acha que eu aparento a idade que eu tenho? Nossa, eu me sentia muito mal com aquilo, né? Naquele momento, até porque eu não tinha conhecimento para isso. Então eu tinha um medo de chutar uma idade lá e ser completamente diferente da idade da pessoa. Mas aí, pois, com estudo, e tem uma escala chamada escala de Glogau. Glogau é um dermatologista da Universidade da Califórnia, que ele fez uma tabela que é show de bola. Então, assim, dos 20 ao 30, como é que tem que ser minha pele para eu estar dentro da normalidade? Aí ele vai dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, 50 aos 60, acima dos 60. Então fica mais fácil. Tudo bem, André? Tudo bem, Manoel? Então fica mais angélica, tudo bem? Aí fica mais fácil eu fazer o quê? Eu compreender se aquela idade cronológica do meu cliente está condizendo com aquela idade biológica que ela está me apresentando. Então, às vezes você tem uma pessoa lá de entre 20 e 30 anos, já tem rugas, né? Então, o que está acontecendo? Né? Entre 20 e 30 anos, segundo o Global, a gente não deve ter rugas e se tiver tem que ser mínima. Então, se você já está tendo mais rugas, é porque você já está com a sua idade biológica, né, maior do que a sua idade cronológica. E isso a gente consegue perguntando a idade do cliente, a data de nascimento, né? E depois, quando a gente vai avaliar, né? Então, lá na hora que ela está em pé, a primeira avaliação, então, é aquela em que... Tudo bem, André? E aquela avaliação que a gente faz em pé, olhando para o cliente. A gente observa tudo isso. Depois, a gente vai fazer uma avaliação de palpação, né? A gente vai passar a mão. Eu sempre, quando dou aula de estética facial, que eu dou a aula de avaliação de pele, eu falo para as alunas, então, até fechar os olhos, porque parece que aumenta a nossa sensibilidade. E aí a gente vai passando a mão na pele e a gente vai começar a perceber uma série de coisas. Você consegue desenvolver uma capacidade tátil muito interessante. Você passa a mão, você já começa a ver aqui tem comedão, pelo menos tem alguma coisa que aí eu vou ver se realmente é um comedão, se é uma foliculite, mas eu sei que aquela pele já não tá normal ali naquela região. E eu vou avaliar várias outras coisas no exame de palpação tátil. Né? Eu vou ver a temperatura dessa pele, a qualidade dessa pele. Já vou aproveitar para avaliar se essa pele ela tem flacidez de pele. Já vou avaliar se ela tem desidratação. Então, eu já vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um aparelhinho, né? Uma canetinha, que eu uso nas minhas clientes, que é bem legal, né? Onde com essa canetinha eu consigo observar, então, né? Eu faço uma leitura, se a pele encosta na pele, né? E a gente faz uma leitura, não consigo fazer em mim aqui, tô de ponta cabeça. E eu faço, então, uma leitura para ver se essa pele está hidratada, grau de oleosidade. Ela me dá várias características da pele. Tá certo? Só que
Nem todo mundo tem essa caneta, né? Então, hoje eu já vou mostrar aqui para vocês. Opa, olha que linda! Ela ficou verdinha, eu tava esperando ela ficar vermelha, tá? Então, quando ela fica verde, é porque ela tá num grau de hidratação bom e de oleosidade também boa, tá ok? Agora, quando ela é amarela, ela é maravilhosa. Até hoje, eu acho que eu medi 2 pessoas amarelas, que é perfeita. E a vermelha, então, que tá bem complicada. Então, ela é bem legal, ela dá uma ideia bastante bacana pra gente. E é bom também porque envolve o cliente, porque você mede, mostra para ele vê, aí você faz o procedimento e mede de novo. E é maravilhoso, porque ela vê na hora ali como que a pele ficou hidratada com o procedimento que você fez ali de uma hidratação, de uma limpeza de pele, de uma aplicação de uma máscara. Isso ajuda muito, inclusive, a você oferecer home care para o cliente, vender produtos para ele usar em casa. Então, isso é bem legal. Mas como não é todo mundo que tem, então eu vou mostrar para vocês como é que eu vou avaliar se uma pele está hidratada ou desidratada. Então, eu tô suando um pouco, que aqui tá meio quente, que eu fechei a janela por causa do ruído, mas seria assim, ó. Sempre que eu for fazer uma avaliação de hidratação de pele, eu vou pegar então o meu dedo indicador, né, do profissional, e o dedo polegar. E se eu for fazer em mim também. E eu vou vir, ó, opa, e venho apertando, tá? Eu venho apertando, devagarinho. Se a minha pele acolchoar e brilhar, ela está hidratada, tá certo? Agora, vamos ver se tem algum lugar aqui para mostrar, mais aqui perto do olho. Se ela craquelar, tá? Ela quebrar, ela está desidratada, tá certo? Então, é interessante. Então, eu vou fazer. O que a gente vai perceber? Que assim, 99,9999% em alguma parte do rosto vai estar desidratada. Tá certo? São regiões com menos glândula sebácea, que o óleo ajuda a segurar a água e daí não tem a água escapa, tá certo? E aí várias coisas que a gente pode falar sobre hidratação, né? Tomar água é importante, claro, mas não é só isso. Aonde a pessoa se expõe, se trabalha em um lugar com ar-condicionado, como eu já falei, se a pessoa trabalha em um lugar que ela se expõe a sol, tá certo? Tudo isso vai fazer com que a pele seja mais ou menos desidratada. Então, claro, pessoas que tomam sol, pessoas que trabalham em um ambiente quente, né, em padarias, em ambientes com calor, ambientes secos, com ar-condicionado, elas têm que caprichar muito mais na hidratação, no sentido de tomar a água e também de passar os produtos, tá? Para segurar. Eu não me lembro se foi em 2003, mas assim, 2004, eu não me lembro, mas teve o prêmio Nobel, não sei se foi de química, o que é, que ele descobriu canais de aquaporine. E eu me lembro que saiu na Veja, a capa da Veja era assim, descoberta a fonte da juventude, né? Imagina, foi essa a capa da Veja na época. O que é esses canais de aquaporine? São reações químicas que levam a água de dentro para fora e de fora para dentro. Aí, descoberto isso, claro que a indústria cosmética rapidamente começou a produzir cosméticos, né, para estimular esses canais de aquaporine. Então, hoje a gente tem vários cosméticos que tá lá, tem aquaporine, produto com aquaporine. Então, a aquaporine foi essa promessa aí da fonte da juventude, que é justamente estimular essa hidratação. Então, ela tem capacidade de pegar água do ambiente e levar para dentro e também pegar água de dentro e trazer para fora. No sentido de quê? De hidratar a nossa pele, tá? Então, a nossa pele, ela precisa de hidratação, tá certo? Então, o primeiro passo da formação da ruga, do envelhecimento, é a desidratação. Ah, então a gente fala, é muito fácil, é só pensar como é que são. Pega lá, a terra tá seca,
né? Pega um período aí de estiagem com seca. O que a gente vê na terra? Ela vai rachando, né? Ela vai rachando. É a mesma coisa a nossa pele, né? Só que lá depois chove, aquele suco se fecha e as nossas rugas, a pele não volta mais a ter a integridade que ela tinha. Então há necessidade da gente tomar um cuidado muito especial com a hidratação da pele. Eu digo assim, para as minhas alunas de estética, 100% das pessoas que entram na nossa estética precisam de hidratação. 100%. Não importa a idade, não importa o sexo, tá? Vai precisar de hidratação, né? Porque nós somos um povo que não temos muito hábito de tomar água, né? De tomar líquido. Nós somos um clima tropical, então a gente se expõe muito ao sol, né? Vento, né? Então tudo isso faz com que a nossa pele vá ressecando. Então a gente precisa de hidratação. Então esse é um protocolo que você pode oferecer para o seu cliente uma vez por mês para o resto da vida. Igual eu falei na live, quando eu falei de peeling, que a gente tem que oferecer gomagem corporal, peeling corporal uma vez por mês para o resto da vida, aqui também a hidratação facial, se possível, né, que a pessoa possa e tudo mais, uma vez por mês para o resto da vida, tá? Ainda brinco, que mais 6 meses, né, tem que continuar hidratando a pele, porque é isso que vai fazer com que a nossa pele fique com tônus bom, com hidratação boa, com firmeza. É uma proteção no nosso manto hidrolipídico, que a gente já falou em outras lives, tá certo? Então é super importante. Então, fiz o exame de palpação tátil, já percebi tudo isso. Então, hidratação, apertei, brilhou, acolchoou, show de bola, tá hidratado. Craquelou, tá desidratada. Eu me lembro quando eu dava aula, a gente brincava. Hoje nós vamos eleger a Miss Craquelê, né? A que tá mais desidratada da equipe, do grupo. E às vezes eram as mais jovens, né? As mais jovens da turma eram as mais desidratadas. Então, para você ver que não tem nada a ver com idade. Além da avaliação, então, visual, o cliente em pé, depois palpação, nós temos uma avaliação que é a avaliação da lupa, tá certo? Onde eu vou olhar o cliente com a lupa, tá certo? E aí, claro, a lupa vai me abrir, né? Então, tudo aquilo que eu avaliei a olho nu, tudo aquilo que eu fiz palpação, agora eu vou confirmar com a lupa, tá? E às vezes as profissionais ficam resistentes. Ai, lupa me dá enjoo. Ai, lupa eu não gosto. É importantíssimo. É a hora que você vai discernir pequenas lesões que você, sem a lupa, você pode se confundir. E na hora da extração, você acabar extraindo alguma coisa que não era para ser extraída. Então, é bem bacana. Além disso, a gente tem a lâmpada de Wood, né, que é a tal da luz negra, né, e eu brinco sempre, por isso que luz negra é sempre para festa de jovem, porque um idoso, uma pessoa mais velha, uma meia-idade, se colocar numa lâmpada de Wood é uma tristeza, porque ela mostra tudo, ela mostra desidratação, ela mostra queratinização, ela mostra mancha, ela mostra a profundidade da mancha, né? Então fica uma coisa assim assustadora. E a gente vê os jovens, super interessante. Um dia nós estávamos reunidos aqui em casa, a família toda, desde bebê de 1 ano até 70, e eu tava com a lâmpada de Wood aqui. E nós fomos avaliando todo mundo. E é impressionante, né, assim, como ela mostra, o bebê é aquela coisa maravilhosa, aquele tonzinho lilás, totalmente uniforme, lindo, né? Aí depois começa a envelhecer. Com 7, 8 anos você já começa a ver estragos feitos pelo sol,
né? Aquelas manchas que não estão visíveis a olho nu, mas que já estão visíveis na lâmpada de Wood. E é interessante, conforme então vai envelhecendo, a gente já vai percebendo uma série de lesões ali através da lâmpada de Wood. Então ela é bem interessante, o profissional que puder ter, super vale a pena. Essa canetinha que eu já mostrei. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês também é analisar flacidez de pele, tá? De pele. Então, quando eu vou avaliar a hidratação, eu venho devagarinho, né? Mais gordinho assim, e vejo se craquela ou se acolchoa. Na flacidez, eu venho com o dedo bem miudinho, bem, ó, e vejo o que sobe. Então, vocês estão vendo aqui, ó, ó. Aqui já começou a sobrar, ó. Tem pessoas que você pega aqui, ó, e tem um monte de pele. Aí você aperta aquela pele, demora para voltar. Então, aquilo que eu falei no começo da live, eu tenho muita flacidez de músculo, né? Então, basta ver aqui, ó, se eu segurar aqui, ó, olha aqui, se eu segurar meu músculo, ó, até meu olho levanta, tá? Então, eu tenho flacidez de músculo. Agora, eu não tenho muita flacidez de pele, ó, tá? Então, a de pele, você vem assim, vai beliscando. Se sobrar a pele aqui entre os seus dedos, é porque você tem uma flacidez de pele, tá ok? E aí, também, nós temos hoje uma infinidade, né, de produtos e protocolos e tudo mais para se tratar a flacidez de pele, ok? Bom, que mais que eu vou avaliar, então, da pele do meu cliente? Então, lá na lupa, eu vou avaliar se a pele é oleosa, se a pele é seborreica, se a pele tem acne, se a pele não tem acne, se a pele tem mancha. Dentro daquela escala de Glogal que eu falei para vocês, eu vou avaliar se aquela pele que eu tô vendo ali, a idade biológica dela, tá condizendo com a idade cronológica. Então, tudo isso eu vou avaliar. Eu vejo foliculite, se a pessoa tem rosácea, ceratose, tá? E isso é muito legal porque eu vou depois fazer o quê, né? E aí entra uma coisa importante que eu falei no começo, que fazer uma boa avaliação de pele também é empreendedorismo, né? Porque às vezes você vai mostrar para o cliente coisas que ele nem sabia que ele tinha. E ele vai ficar interessado em vir fazer o tratamento com você. Isso chama-se fidelizar o cliente, né? E é impressionante, aí entra, eu digo que entra a física quântica, né? A terapia quântica. Eu tive casos assim, eu falava para cliente, olha, eu tô fazendo aqui sua avaliação de pele, tô vendo isso, tô vendo aquilo outro, tal. Aí a pessoa até às vezes não dá uma importância, olha, eu percebi aqui que você tá com uma mancha, né? Se você depois, quando você quiser, a gente pode tratar, tem tratamento, a gente pode fazer isso, tal. Aí passava, eu via que a pessoa assim, parece até que nem se interessou muito, né? Passava uns 2, 3 dias, ligava. Ai, quero marcar pra ir tirar as manchas. Ah, tá bom. Aí quando ela chegava, ela dizia assim, imagina, menina, nunca tinha percebido que meu marido foi falar pra mim. Quando você viu que você tem mancha, tá com mancha no rosto? Eu falo, olha aí, né? É a terapia quântica ajudando, né? Então, parece que é assim, né? Você compra um carro de uma cor, né? Você nunca viu o carro daquela cor. Aí, a hora que você começa a andar na rua, parece que todo mundo tem carro daquela cor, né? Então, você passa para o cliente, claro, com delicadeza, né? Com profissionalismo, com ética, né? Para que ela possa compreender que aquilo que ela tem ali pode ser tratado, pode ser resolvido, né? E ela vai ficar com uma pele muito, muito melhor. Então, a gente vai detectar todas essas lesões. Uma outra coisa que a análise de pele é importante também, você ter algum conhecimento, é importante. A gente não vai fazer diagnóstico, não é isso. Mas existe uma teoria do ABCD e E, agora tem até o E, que é quando você observa se aquela mancha que teu cliente tem pode ser uma mancha maligna.
Claro que você não vai falar, olha, eu tô olhando aqui e eu fiz o teste do ABCDE e eu vi que a sua mancha... Não, você não vai fazer terrorismo. Você só vai observar e vai dizer, olha, eu vi uma mancha aqui, eu percebi, e seria, você costuma ir no dermatologista, você sempre vai, você tomou muito sol, né? Você já perguntou se ela tomou muito sol, então você já sabe da prática dela em relação ao sol, e você já dá uma orientação, então, para que ela procure um dermatologista. Eu, quando fiz o meu curso de estética em São Paulo, lá no Senac, aqui eu nunca percebi muito isso não, aqui em Curitiba, mas em São Paulo, todo ano o Senac, as alunas de estética, faziam um trabalho junto com o Hospital São Paulo, com os dermatologistas e os oncologistas, de orientação. Então, chamava as pessoas lá no Senac, a gente fazia uma primeira conversa, e se a gente percebesse eles treinavam a gente, os médicos, se a gente percebesse alguma coisa, passava para o médico. Vocês não imaginam uma quantidade, né, de pessoas que aí sim saíam com o diagnóstico feito pelo médico com um câncer de pele, né? Lembrando que é o maior câncer de pele que que é a maior quantidade de câncer que tem no Brasil, ainda é o de pele. E às vezes as pessoas ficam tranquilas porque nós temos tipos diferentes, né? Um tipo que é mais tranquilo, que não tem metástase, e aí todo mundo que acha que é assim, e o melanoma não. O melanoma, ele é um grau muito alto de risco. Então, veja, se você é um profissional de estética, só de você poder orientar um cliente que ele tá com uma mancha ali, né, um sinal que pode ser câncer, você já ajudou muito. Sempre encaminhar para o médico, nunca falar para a pessoa que ela tá com a doença, porque não é nosso papel fazer esse tipo de diagnóstico, ok? Então, eu gostaria de ver com vocês o seguinte, quando eu termino de fazer essa avaliação, eu vou anotar tudo na ficha de anamnese e eu vou pedir para esse cliente assinar, né? Ele assina ali que as coisas que a gente observou, né? Aquilo que eu falei no começo, que se depois der algum problema, a pessoa ela vai vir te questionar alguma coisa, ela assinou ali tudo que você combinou, tudo que você avaliou da pele dela, e você vai poder então oferecer para ela protocolos, tá? Outros tratamentos. Às vezes ela é uma cliente que veio apenas para fazer uma limpeza de pele e você fideliza essa cliente, né? Nós falamos na terça-feira sobre metas. E eu falei que, por exemplo, uma esteticista, uma profissional de estética que tem metas, às vezes ela pensa, quero aumentar meu número de clientes. Quando na verdade, o que acaba acontecendo? Ela precisa aumentar o ticket médio do cliente, né? Mesmo cliente pode gastar mais. Eu não preciso aumentar o meu número de clientes. Mas um cliente que gasta 200 por mês, eu posso trabalhar com ele para ele gastar 300 por mês, tá certo? Então, com isso, a anamnese é fundamental. Por quê? Porque ali eu tenho todo o histórico da pessoa. Não só eu vou conseguir aumentar o ticket com ela, porque eu vou oferecer mais coisas para ela, como ela também vai trazer o marido, vai trazer os filhos, vai trazer a irmã, né? Porque eu vou estar orientando o cliente sobre as coisas que eu posso fazer pela pele dela. E uma outra coisa que se faz ainda muito pouco na estética, que é vender o home care, vender o produto para a cliente usar em casa, né? Ela acaba não usando o produto adequado, porque às vezes ela vai comprar em pessoas que não estão preparadas para orientar, tá certo? São pessoas assim que não têm esse conhecimento que eu tô passando aqui, que a gente precisa ter,